sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem, de saúde e muito animados para a nossa aula. Eu sou o professor Sérgio Roberto, sou professor de Ciências Políticas e Direitos Sociais de vocês. Vocês já devem ter observado que a nossa disciplina, a cada dia, ela vai tendo um conteúdo diversificado. Começamos explicando sobre o conceito de Estado, na aula passada falamos sobre Maquiavel, e hoje vamos falar sobre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. E qual a relação deles com o conceito de Estado e a administração pública, porque é o curso que vocês estão fazendo. Obviamente, no decorrer da disciplina, vocês vão adquirindo conhecimentos que vão ser sistematizados para depois ser colocados em prática na vida cotidiana de administradores públicos. Dito tudo isso, eu quero só fazer uma ressalva. Na aula passada, pessoal, eu verifiquei o vídeo e pensei que estavam passando os slides. E, na verdade, eu estava falando e os slides não estavam passando. Então, eu peço desculpas a vocês. E hoje a gente vai tentar colocar esses slides em sincronia com o que eu falo e vocês verem. Então, vamos lá? Eu vou começar aqui projetando os slides. Vamos lá, para a gente ver como é que vai ser essa projeção, ver se ele vai aparecer na tela de vocês, tá? E a partir disso é que nós vamos verificar se está dando certo, tá? Então, nossa primeira questão é verificar os slides, verificar se eles estão aparecendo para vocês. Começando ao compartilhamento, vamos lá, demos o pontapé inicial. Vamos lá. Apareceu a tela aí. Professor, doutor Sérgio Roberto, bacharelado em administração pública, o curso de vocês. Vamos ampliar esse slide. Vamos ver se ele amplia para vocês. Opa, ampliou. Aí vocês vão me falar, professor, como é que você sabe que ampliou? Eu estou acompanhando aqui do lado. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo slide. Olha que legal. Está aí, disciplina, Ciências Políticas e Direitos Sociais no Brasil. Tema da aula de hoje, como eu já falei, conceito de Estado para Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Tá? Começamos com Thomas Hobbes. Gente, falar nesses teóricos é trazer intelectuais do século X, do século XII, do século XIII, XIV, XV, XVI, tá? Da Europa, porque lá é que era o berço da efervescência do conhecimento e sistematizou muito do que nós sabemos hoje. Tá? Nesse sentido, vamos falar um pouquinho do Thomas Hobbes? Bom, primeiro, Thomas Hobbes é um filósofo inglês que nasceu na segunda metade do século XVI, como vocês estão lendo aí, e ele vai teorizar muito sobre a questão do Estado, da formação das pessoas enquanto indivíduos coletivizados, tá? E ele vai ter algumas percepções. Para iniciar, eu tenho que dizer para vocês que Thomas Hobbes, lá na Inglaterra, ele vinha de uma família abastada. O que é uma família abastada, professor? Uma família que tinha posses, era rica, tá? Então ele não vem de uma família pobre, tá? E, ao mesmo tempo, a família dele não tinha título de nobreza. Não eram príncipes, não eram duques, não eram condes, mas eram próximos à realeza. Logo, a convivência de Thomas Hobbes com a realeza era muito próxima. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque lá na frente, vocês verificarão que as ideias do Thomas Hobbes, elas conectam em defesa da monarquia. Dito isso, a gente, nesse primeiro slide, verificou que ele é um filósofo inglês e que ele vai falar muito sobre a sociedade, tá? E principalmente numa sociedade onde há um sentimento de violência, de um sentimento de revanchismo. Vamos para o próximo slide? Olha só, então eu vou sistematizar da seguinte forma. Vamos lá. Quando a gente fala na percepção hobbesiana de Thomas Hobbes, a gente tem duas perspectivas. Uma teórico-ética e uma empirista. O que é empírico, professor? É aquilo que parte de uma testagem, tá? Então,
Na primeira, é uma filosofia prática, na segunda, uma experiência. Professor, agora o senhor bugou minha cabeça. Eu estou fazendo disciplina de ciência política ou é de filosofia? Elas são complementares. Não tem como falar em ciência política se a gente não pegar conceitos da filosofia. Tá? E naquela época, ele era considerado um pensador filosófico. Tá? Primeira questão, então, da ideia do Hobbes, dessa perspectiva filosófica. Que o ser humano, primeira coisa, o ser humano ele vivia em coletividade nos primeiros momentos e que ele não era muito bonzinho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é estado de natureza, que é uma palavra que ele cria, é um conceito, tá? Quando vocês forem para uma prova de concurso, tá? E tá lá, estado de natureza, remetam isso à ideia do Thomas Hobbes. Então, no estado de natureza, é o momento onde os indivíduos estão ali colocados num estado quase de barbárie, tá? Para Thomas Hobbes. Então, eles são inaptos à vida social. E aí, ele entende que cada indivíduo é um átomo e que vai compor essa sociedade. Nesse aspecto, vai ter um elemento, gente, a gente tem que pensar o seguinte, um elemento que vai ter que trazer um processo de aglutinação, para que os indivíduos comecem a se juntar. Porque até então é o seguinte, para o Hobbes, os indivíduos, eles nascem egoístas, maus, invejosos, tá? A gente vai ver isso mais lá na frente um pouquinho, tá? Eu só estou dando um spoiler. Então, nesse aspecto, precisa que os indivíduos se aglutinem. O que ele vai fazer para que os indivíduos tenham essa percepção aglutinadora? Ele vai criar um momento de ideia chamado contrato social. Nós vamos falar lá na frente também. E esse contrato social é um instrumento de coesão, onde os indivíduos vão se juntar. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ele está vivendo num processo de uma Inglaterra monárquica. Então ele vai defender uma monarquia centralizadora, o poder centralizado na mão do rei. Tá? Parou, vamos começar, então, estruturar as ideias. O que o professor está falando? Ele está falando sobre conceito de Estado, está falando de um filósofo teórico do século XVI chamado Thomas Hobbes, que era da Inglaterra, que vinha de uma família abastada e que analisava a sociedade sob o prisma daquele momento monárquico inglês. O professor falou que, nesse primeiro momento, ele tende a pensar o ser humano como um ser humano mau, egoísta. Vamos avançar, que aí vocês vão entender mais um pouquinho. O que acontece? Nesse estado de natureza, como eu falei para vocês, para o Thomas Hobbes, o homem é egoísta, invejoso, traidor, é sempre alguém querendo derrubar o outro. Professor, parece muito com o tempo que a gente está vivendo, né? Mais ou menos. O que vai acontecer nesse processo? É a lei do mais forte, é uma lei de luta. Só que ela não é uma lei pacífica, as pessoas vão estar num processo caótico de enfrentamento uns aos outros. A esse estado de natureza, prestem atenção, esse conceito, tá, gente? A esse estado de natureza, Hobbes apelidou da guerra de todos contra todos. E nesse estado de natureza de guerra de todos contra todos, o próprio ser humano, ele é mau por natureza. Então, ele diz que homine lupus homini. O homem é o lobo do homem. Vocês estão vendo essa imagem aí no slide de vocês. Olha, um homem, um lobo. Por quê? Porque o próprio homem quer derrubar o outro ao seu lado. Então, veja que está num processo de conflito. É um querendo destruir o outro, é um querendo derrubar o outro. Então, precisa que haja alguma coisa que traga a paz, a pacificação entre os indivíduos. Mas como pacificar indivíduos que estão inclinados à violência? Thomas Hobbes, ele vai teorizar, ele vai criar um aspecto teórico que precisa de um instrumento de consenso, onde os indivíduos vão abrir mão parcialmente da sua liberdade em prol da paz e da segurança. Eu tenho uma frase, aí é do professor Sérgio Roberto, não é do Thomas Hobbes, que é a seguinte: onde manda todo mundo, não manda ninguém.
Onde não manda ninguém, manda todo mundo. Nesse cenário, o que vai acontecer? Lembre-se que eu falei que precisa de um instrumento? O instrumento que ele cria é o contrato social. Eu abro mão do direito de me governar em prol da paz e da segurança para que o soberano, olha só, o rei, para que o rei me traga paz. E o que o rei vai fazer? Ele vai, através do seu exército, falar assim, olha, você não pode matar o amiguinho, você não pode invadir as terras do amiguinho, você não pode destruir as plantações do amiguinho. Ele vai trazer a paz. E se fizer isso, aquela pessoa será punida. Por isso que o contrato social hobbesiano é a ideia da apaziguação ou apaziguamento das pessoas através do contrato. E aí a gente passa desse momento do estado de natureza para a sociedade civil. É aí que entra o conceito de Estado. Olha que interessante, pessoal. Olha que coisa legal. Então, a gente estava no estado de natureza, degladiano, barbárie. De repente, eu abro mão da minha possibilidade de auto-me governar em prol do monarca. E ele me garante a paz social. Isso garante a ordem social. O monarca, ele representa o Estado. O rei, naquele momento, ele representa o Estado. E ele me garante a segurança. Então, por isso que essa passagem do estado de natureza para a sociedade civil é representada pela ideia da centralização do poder na mão da monarquia. E de forma que essa mesma monarquia garanta essa paz e segurança. Professor, eu entendi mais ou menos. Dá para você explicar com mais calma? Tá, então vamos lá. Vou explicar para vocês. O que acontece? Lembra-se que eu falei que tá o coleguinha, o amiguinho se matando um ao outro? É como se fosse um árbitro. Ele vai apitar e falar assim, para. E aí vai parar. Quando parar, ele vai falar, as regras são essas. Você não pode colocar o dedo no olho do outro, etc, etc, etc. E aí, ele pode, inclusive, falar assim, para essa luta. Esse árbitro, que aí não é, foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, vai ser justamente o rei. Ah, então eu estou entendendo. Então ele vai mandar parar e tudo. Só que tem o seguinte, para o Hobbes, quando você passa do estado de natureza para a sociedade civil, você abre mão totalmente do direito de se governar. Você que está aí na sua casa e está assistindo essa aula, se você está anotando, escute bem isso que eu estou falando. Ele abre mão totalmente do direito de se governar, em prol da paz e da segurança. E daí, professor? E daí que isso vai ter reflexos no futuro. Por quê? Porque se o soberano, o rei, ele garante a paz e a segurança, para o Hobbes, ele vai dizer o seguinte, toda insurreição, o que é uma insurreição? Uma revolução. Ela é ilegítima, ela não tem legitimidade. Por quê? Porque você abriu mão totalmente do direito de se governar. Então, ele chama isso, e ele dá um exemplo disso, chamando a ideia do Leviatã. Leviatã é um livro dele, tá? Aí é importante a gente esclarecer. Apesar dele usar esse termo contrato social, o livro Contrato Social não é dele. Vai ser do próximo autor que nós já vamos ver na sequência. O livro dele se chama Leviatã, que seria a ideia metafórica de um monstro com várias cabeças que vai controlar o Estado e punir aqueles que se insuflarem contra uns aos outros e contra o Estado, tá? Então, essa ideia dessa imagem aí, olha, do rei, e isso daí é a ideia de Hobbes sobre a construção de um Estado centralizado absolutista. E aí a gente tem a continuação dessa explicação do Leviatã, que nada mais é do que um monstro marinho, para aqueles que são cristãos vão vê-lo no Antigo Testamento, é uma ideia de uma criatura que vai punir os hereges. Então essa é a ideia de que o Estado vai punir. Lembre-se que eu falei para vocês de que quando se abre mão totalmente do direito de se governar, isso tem repercussões, e a repercussão é, se o soberano, o rei, ele aumenta os impostos, eu posso pedir para que ele saia de lá? Não, porque você abriu mão totalmente do direito de se governar. Ah, mas isso o soberano, de repente, mandou castigar uma pessoa que eu não queria. Não pode. Por quê? Porque, como eu disse, para Thomas Hobbes, toda insurreição ela é ilegítima, desde que o soberano garanta paz e segurança. Ele garantiu paz e segurança? Garantiu. Então,
você não pode se tornar revolucionário contra aquele. Tá? Então, ele não aceita, porque você abriu mão totalmente. De forma organizada, vamos resumir, então, as ideias do Hobbes? Primeiro, vamos lá, agora de forma tranquila, calma e serena. Ele é um filósofo inglês, é um dos principais expoentes do pensamento contratualista. Por que contratualista? Porque a ideia do contrato social. Ele foi preceptor de filhos de nobres ingleses e sempre manteve uma relação próxima à monarquia inglesa. Professor, o que é preceptor? Professor. Ele era professor daqueles filhos dos nobres. Lembrem-se que eu disse que ele não era nobre, mas a sua família estava próxima. Acreditava que o ser humano, em seu estado de natureza, era essencialmente mau. Qual é a frase que o professor falou, que vocês vão lembrar? Humini lupus homini. O homem é o lobo do homem, tá? E defendia, tá, que para que houvesse a paz, houvesse um governo centralizado, ele era absolutista, defendia a ideia do governo centralizado, através do contrato social, tá? O contrato social traz a paz, tá? Isso traz o convívio a todos. Tá claro essas explicações? Fechamos Thomas Hobbes. Vamos agora para um próximo teórico. Pessoal, ficou claro? Isso que eu estou falando, deixa eu falar para vocês ficarem tranquilos. Está lá na apostila, lá no material que eu mandei para vocês, lá no artigo. Ele fala quem foi Hobbes, ele fala quem foi Rousseau, ele traz, inclusive, um pouco do Locke. Tá? Nós não vamos falar do Locke hoje. Mas para vocês entenderem essa contextualização, esses pensamentos. E lá na prova vocês vão ter que entender isso. Só para fechar e voltar mais um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui. Qual a ideia do Hobbes, então, do Estado? É um Estado forte, um Estado centralizado e um Estado que ele age contra os insurretos, aqueles que fazem insurreição. Tá claro? Fechou? Tamo junto? Vamos que vamos. Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes, que é aquele autor passado, nasceu na Inglaterra. Jean-Jacques Rousseau nasce na França, tá? E a vida do Rousseau, diferente da do Hobbes, ela foi um pouco atribulada. Ele perdeu a mãe, ele teve que fazer várias profissões, era pobre, tá? Mas era um teórico, ele vai estudar, ele vai para a faculdade, vai se formar em filosofia e vai formular um pensamento também sobre o contrato social, tá? Com alguns aspectos peculiares a ele. Então, Jean-Jacques Rousseau é um teórico francês, Hobbes, teórico inglês, tá? E ele vai falar muitas coisas sobre o contrato social. E aí nós temos alguns elementos, tá? Bom, Rousseau foi, sem dúvida, um dos maiores filósofos, tá? E ele vai sistematizar a ideia de política, moral, educação, e ele vai ter algumas questões, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele também analisa a ideia do estado de natureza. Só que diferente do Hobbes, no Hobbes, lembra que o homem é o lobo do homem, homini lupus homini, o homem é mau? Homini lupus homini. Já por Rousseau, o homem nasce como um bom selvagem, tá? Nem bom e nem mau, tá? Tem muita gente que sai dizendo por aí assim, ó, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau nunca disse isso. Rousseau disse que o homem nasce e a sociedade o corrompe. Ele nunca disse que nasce bom. Para ele, não nasce nem bom e nem mal. É o que ele chama de bom selvagem. E aí, ele vai, nesse processo de socialização, tá, que a gente está vendo aí, que o ser humano tem, ele passa a conviver, tá? E aí ele tem uma teoria seguinte, quanto mais próximo ele estiver de uma situação de não estar em contato com pessoas que são indivíduos corruptos, ele não vai ser corrupto. Então, por isso que ele nasce, e para o Rousseau, quem corrompe o indivíduo é o contato social. E aí ele vai falar como? Ele fala o seguinte, olha, o que tem que acontecer? Você teria que isolar, é claro que é uma ideia utópica isso aí, você teria que isolar os indivíduos e eles serem criados por aqueles que têm a melhor índole. Ninguém tem bola de cristal para saber quem que é bom e quem que é ruim. Tá? As pessoas vão convivendo. Então, na verdade, a ideia dele era isolar as crianças, deixar as crianças só em contato com aqueles mais nobres, etc. Mas quem sabe quem é nobre? Mas então, por isso que ele formula essa ideia. Nesse estado de natureza, também, eu volto a falar, o que vai acontecer? O homem está lá,
Só que ele está distante. E há uma passagem do estado de natureza para o estado da sociedade civil, onde começa-se a construir as regras dessa sociedade. E lá, de certa forma, existem as convenções, as relações sociais, as criações humanas. Rousseau pensa que é o seguinte, veja bem, a criação da sociedade civil com suas leis, eles dão a formação da sociedade social. Veja, ele está pensando que nós passamos por estágios de evolução. Então, falou em Rousseau, a gente vai estar falando em estágios de evolução, tá? Chamado estado de natureza, que é o início, e depois a própria criação do estado da sociedade civil, que seria o aprimoramento, a evolução. Só que ele também acredita que existem deturpações, tá? Ou seja, a situação ela não segue a regra. E aí, o que se fazer? Para que se mantenha uma relação apaziguada e que não haja guerra, um pacto social, ele dá o nome de contrato social. Atenção, turma, que está assistindo a aula agora. O Jean-Jacques Rousseau botou o nome no livro dele, O Contrato Social. Vamos dizer que vocês vão fazer uma prova de concurso. Aí tá lá. E pode cair, tá, gente? Atenção. Concurso para administração pública, concurso para qualquer coisa, pode cair lá. Por exemplo, o autor do livro O Contrato Social, que falava que o homem nasce, a sociedade o corrompe, letra A, Maquiavel, letra B, Thomas Hobbes, letra C, John Locke, letra D, Jean-Jacques Rousseau. Vocês vão marcar letra D. Quem escreveu o contrato social foi Jean-Jacques Rousseau. Maquiavel escreveu O Príncipe, Hobbes escreveu Leviatã e Locke, O Espírito das Leis. A gente vai falar depois. Então, veja, o contrato social do Hobbes é a ideia de que vai passar do estado da natureza para a sociedade civil através da pacificação. E nesse processo haveria processos evolutivos do indivíduo, tá? Um aspecto também trazido por Jean-Jacques Rousseau é o seguinte, que quando os indivíduos começaram a se organizar, eles começaram a acumular coisas e começaram a criar uma distinção entre eles próprios. A isso, Rousseau vai chamar de origem da desigualdade entre os seres humanos, entre os homens. Ele usa essa palavra, a origem da desigualdade dos homens. E qual seria a matriz, de onde traria essa ideia da origem da desigualdade dos homens? Para Rousseau, a origem da desigualdade entre os indivíduos está na propriedade privada. Porque à medida que alguém falou assim, isso é meu, isso não é seu, eu tenho, seja o que for, uma caneta, um lápis, e você não tem. Isso me faz diferente de você. Professor, parece que tem um cara que falou isso mais para frente, não tem? Tem um cara chamado Karl Marx, tá? Ele pegou muito desses conceitos russonianos e fez isso. E aí ele vai falar que essa ideia da propriedade privada gera a origem da desigualdade entre os indivíduos. Pessoal, mais uma explicação. Lembra que no contrato social do Hobbes, ele falou que o homem abre mão totalmente do direito de se governar em prol da paz e da segurança? Sim, professor, eu lembro. Beleza. No Rousseau, ele tem o conceito que é o seguinte, os homens abrem mão parcialmente do direito de se governar. Parcialmente. Repita a palavra. Parcialmente. Em prol da paz e da segurança. Por que para Hobbes é interessante essa ideia de parcialidade? Porque para ele, os homens nascem livres. Eles não podem ser acorrentados pelas instituições, pelas desigualdades. E é direito dos indivíduos eles criarem condições pela luta pela liberdade. Em outras palavras, ele vai falar o seguinte, se as condições elas não são dignas para as pessoas, se as condições são massacrantes, então os indivíduos, vivendo essa condição de injustiça, podem criar insurreições, revoluções. Tanto é que Hobbes é um dos precursores da ideia da Revolução Francesa. Olha só a Revolução Francesa, com os ideais de liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Viram que Rousseau traz muito dessa ideia do homem nascer livre e ele vai lutar. Então, por isso, a diferença entre a ideia do contrato social para Hobbes
é que lá você abre mão totalmente, no Rousseau você abre mão parcialmente. O governo não está bom, você tem o direito de criar mecanismos de insurreição, revolução e lutar pelas condições melhores para o seu povo, tá? Dito isso, pessoal, vamos resumir agora o Rousseau. Foi um pouquinho mais essa aula, gente, porque foram 2 filósofos, tá? Eu tenho que dizer isso para vocês vão falar, professor, essa aula foi um pouco mais comprida do que a outra. Foi, de fato, mas porque eu tinha 2 teóricos para fechar com vocês. Então, vamos lá, resumo. Rousseau, filósofo contratualista francês. Ideia do contrato social parte do pressuposto de que é um estado de natureza. O homem nasce e a sociedade o corrompe. O estado de natureza é um estado hipotético, que não há nenhum tipo de intervenção moral, política ou social. Por isso que ele nasce. O homem nasce sem a ideia da maldade. O fim do estado da natureza se dá com a formação de um contrato, um pacto social, que aí, estágios de evolução, ele passa para a sociedade civil. Rousseau baseia-se no pressuposto que o estado de natureza é bom e a formação do pacto social, como foi estabelecido, até então, corrompe. Lembra, o homem nasce e quem corrompe ele é a sociedade, tá? E aí, pessoal, a gente fecha essa aula. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o texto, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação. Obrigado até agora, né? A mãozinha e o joinha. Vocês vão pegar o texto, vocês vão, sobretudo, dar uma lida no texto, vocês vão fazer as atividades, e aí eu quero chamar a atenção de todos, tá? Vocês têm que fazer as atividades. Cada atividade vale 0,5, com exceção do fórum, que vale 1 ponto, somando 4 pontos, e leva vocês depois à avaliação, que vale 6, tá? Qualquer dúvida, pessoal, encaminhe pelo Educa, tá? Podem encaminhar pelo Educa, qualquer dúvida, qualquer contato, fala com o tutor EAD, com o tutor presencial, e será repassado. Vamos continuar nossos estudos, vai dar tudo certo, ninguém desiste, e todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, e junto a gente chega lá. Abração, obrigado mais uma vez, tudo de bom a todos, e tamo junto, pessoal.